Depois da mega operação na Faria Lima contra o PCC, nós descobrimos que o grande culpado de tudo foi Nicolas Ferreira. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trocar bem em miúdos com você para você poder entender, tá? Janjo já saiu dando suas declarações descabidas e eu vou explicar para vocês a treta em relação à defesa da liberdade de expressão. Porque Nicolas falou que vai processar o Janjo. E aí a turminha da esquerda falou, ué, vocês não defendem liberdade de expressão? Segura aí na cadeira porque eu vou abastecer você de material para que você tenha resposta para uma pergunta suja, infiel e enviesada dessa monta. No meio desse furdunço todo, nós tivemos Tarcisão do Asfalto retrocedendo, pelo menos testando um retrocesso, aparentemente testando as águas, vendo a temperatura que causaria um retrocesso dele, a pretensão da candidatura à cadeira da presidência em 2026. Vocês vão gostar de ver, fica comigo. A gente tem que falar também que a situação geopolítica aqui, né, da Latam, da América Latina, não está muito boa, porque Maduro está pedindo socorro lá na ONU, fez cartinha e o caramba, mas, por outro lado, está se organizando numa nova, velha e conhecida e ineficaz para as coisas boas, CELAC. E por que eu digo que a CELAC é ineficaz para as coisas boas? Porque a CELAC já existe há muito tempo e eles sempre prometeram combater o tráfico de drogas. Imagina se alguém ainda nesse Brasil de, meu Deus, acredita que Nicolás Maduro vai combater o tráfico de drogas, sendo ele o cara central do cartel de Los Soles. Pelo menos é isso que mostram as informações das investigações, né? E a gente também vai falar a respeito do senador Cleitinho, que parece um Tarcísio completamente desconectado da realidade, fazendo vídeo. Eu vou reagir aqui com vocês e quero a opinião de vocês. Ai, porque Cleitinho é traidor? Não posso dizer que o Cleitinho seja traidor, mas sinceramente, senhores, eu não renovaria o mandato do Cleitinho, tá? Não sei vocês aí em Minas. E por falar em Minas, só quero avisar vocês que o castigo para Janjo veio a cavalo. Depois que o Mossoelo acusou Nicolas Ferreira de ser o grande cara do PCC, ele derreteu em Minas Gerais, de acordo com um certo instituto de pesquisa. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, neste sabadaço especial. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, você dá uma grande força pra gente fazendo isso. Compartilha aí o nosso link nas suas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, por onde você ainda anda, tá? E vamos para as notícias. Respira fundo porque vem coisa grande por aí. Vamos começar pelo nosso querido Ivan Kleber, que veio contando que a Venezuela está criando o grupo da Zona da Paz. O que era CELAC, aquela imundice toda do Foro de São Paulo e tal, agora vai se chamar Zona da Paz. E com quem que a Venezuela está fazendo aí essa organização? Com Brasil, Nicarágua, México, Honduras e Colômbia. Só países que ganham dinheiro com o tráfico de drogas ou produzem insumos para o tráfico de drogas, se é que você me entende, né? É a velha e boa CELAC. Eu nem vou ler ali a declaração do que a CELAC pretende, né? Do que a Zona da Paz pretende, porque é mais do mesmo. Vamos combater o crime, vamos combater a violência, vamos combater a fome, vamos combater o desmatamento ilegal, vamos combater o garimpo ilegal e vamos combater também a presença, dizem eles, ilegal dos Estados Unidos nas nossas águas. Tá por aí o negócio, então não vou cansar muito vocês, não. Mas o importante é que vocês saibam que trata-se do mais puro desespero de Nicolás Maduro, que está tão desesperado a ponto de pedir socorro para a ONU. Ele pede que a ONU impeça que os Estados Unidos enviem navios à costa da Venezuela. Segundo o líder chavista, disse a CNN, a mobilização militar configura uma violação da Carta das Nações Unidas. Eu não vou cansar vocês também com esse texto, mas eu vou lembrar vocês algumas coisas que também configuram uma violação à Carta das Nações Unidas, que é tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. Também configura uma violação à Carta das Nações Unidas, fechar fronteiras do país e impedir que cidadãos
deixem o país. Vocês conhecem muito bem a situação da Venezuela, afinal de contas, nós somos o país cujo estado Roraima está dentro do nosso território, a gente sabe muito bem o que aconteceu lá. Tudo isso configura uma violação da Carta das Nações Unidas, mas pergunta se ele quer que as Nações Unidas olhem para esse tipo de crime. Inclusive, ele cometeu crimes de guerra, não é? Mas isso não é importante. Então, ele pediu apoio da ONU para impedir que os Estados Unidos sigam enviando navios de guerra para as águas e fronteiras e blá, blá, blá. Em carta enviada ao secretário-geral, Antônio Guterres, que a gente sabe muito bem que pito que toca, e publicada nas redes sociais pela chancelaria venezuelana, o líder chavista expressou preocupação com uma escalada de agressões do governo dos Estados Unidos. Segundo Maduro, a situação chegou a um nível de ameaças sem precedentes, arriscando a paz e segurança da América Latina. Vou dar um chute. El Pojo já andou falando mais que a boca por lá, extraoficialmente. Os Estados Unidos, pessoal, não iriam nunca tomar uma atitude dessas sem estar respaldado por documentos, por provas de que Nicolás Maduro é realmente o grande centro nervoso do cartel de Los Soles, entre outras cositas mais, tá? Então, assim, o desespero é tão grande que o bichinho está até pedindo ajuda à ONU. Antes de entrar para as nossas pautas de capa, eu também queria mostrar para vocês que Duneida, milagrosamente, partiu da corte de cristal do ovo que tudo vê, uma revogação da tornozeleira e desbloqueio de bens do senador Marcos Duval. Eu juro que eu queria ser uma mosquinha Magnitsky para descobrir por que tamanha generosidade do ovo que tudo vê e da corte de cristal. Porque não tem, né, nem 3 meses que Marcos Duval voltou dos Estados Unidos, ele viajou com outro passaporte. Quando lhes foi colocado a tornozeleira e o bloqueio de bens, a justificativa foi porque ele viajou sem autorização de Moraes. E agora ele tem autorização de Moraes para viajar? Eu não sei, o que você está achando? Deixa aí nos comentários para mim, é enriquecedor, né? Então agora vamos para a treta tretística da tremenda descoberta pela Polícia Federal, pela mídia e pelos políticos de esquerda, que o grande cara do PCC é o Nicolas. Vamos ouvir aqui o Estafermo falar. Peraí, esqueci de regular aqui o volume, senão eu mato vocês aí do outro lado. Vamos lá. Uma coisa, tem um deputado que fez uma campanha, sabe? Tem um deputado que fez uma campanha, sabe? Contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Ele não fala o nome do Nicolas, mas a gente sabe muito bem que ele está falando do Nicolas, da defesa do monitoramento do Pix, e todo mundo sabe, né? Como que se deu isso, mas por causa desse movimento que saiu do Neida, a gente não sabe de onde, justamente logo após o filho de Jorge Soros fazer uma pequena visita no Brasil, e aí as imprensas capachos do regime estão no Ctrl-C, Ctrl-V de novo, metendo bala em tudo que eles não têm prova, como, por exemplo, o André Fran, que disse o seguinte, ó: esse incel psicopata é um perigo para o país, mediante a manchete do Valor, que disse: análise. Operações mostram que fake news do Pix ajudou o crime organizado. Para você que estava em Narnia e não acompanhou, foi a mega operação na Faria Lima contra o crime organizado, que eu desconfio que tem mais um alvo, que é monitorar e taxar como nunca as fintechs, mas isso depois a gente aborda, que é um assunto também muito importante, prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas o que aconteceu? Para você que não sabe, as operações que compuseram a grande operação contra o tráfico na Faria Lima, essas operações observaram as movimentações entre 2020 e 2024. Aqui, ó, eu perguntei para ele como é que um vídeo que foi feito e publicado em 2025 ajudou as atividades do tráfico entre 2020 e 2024, que foi o período coberto
pelas operações. Até agora não tive resposta não do moço que está chamando o Nicolas de incel psicopata, tá? Tá nesse naipe. O Emerson Grigoletti falou a mesma coisa para Tabata Amaral. Nicolas Ferreira ajudou o PCC, eu te explico tudo nesse vídeo. E aí ela fez um vídeo com o símbolozinho ali do Pix, toda bonitinha, nenenzinha. Mas sabe o que ela não contou para você no vídeo dela e que você não vai ver na Globo? Que firma-alvo da Operação Carbono Oculto esteve com Galípolo e ministro de Lula. Olha, mas que coincidência, que coisa louca, meu Deus! E não sou eu que estou falando, quem falou isso foi o Metrópolis, tá? Mas a culpa, no final das contas, é do Nicolas e da direita todinha. Vai lá e confia, meu filho. Certinho? E outra coisa também, que está sendo muito debatido na rede social, é que o Nicolas quer processar o Lula. E aí vem a vovó Mafalda com um argumento pífio, ridículo, mas eu vou te dar material. E a vovó Mafalda diz o seguinte: Nicolas querer processar o Lula por associá-lo ao crime organizado é um direito. Mas cadê a liberdade de expressão que o bolsonarismo tanto defende? Então vamos lá. A liberdade de expressão que o bolsonarismo defende é exatamente isso que está acontecendo. Lula falou o que quis a respeito do Nicolas, o Nicolas se sentiu ofendido e o Nicolas vai buscar, ele, pessoa física, os seus direitos perante a justiça, que é calúnia, difamação, tem um outro artigo lá que pode ser enquadrado, que esqueci agora, dentro da lei que já existe. O Nicolas está pedindo para derrubar as redes sociais do Lula, o Nicolas está impedindo o Lula de falar qualquer outro tipo de coisa. Lula tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, ele vai arcar com as consequências diante da lei que já existe na nossa Constituição Federal, artigo civil e penal. É essa a liberdade de expressão que nós defendemos. Então, não tem nenhum contrassenso, não é contrário, entendeu? Então, ele é um burro e está passando aí, tentando passar as burrices para o gado que o segue. Agora, o Lula mexeu com o Nicolas, não mexeu? Já derreteu lá em Minas Gerais, ó. Atlas Intel afirma que o governo Lula é desaprovado por 55% da população em Minas Gerais. Fiz até esse memezinho aí para vocês entenderem que, velho, mexeu com quem tá quieto, cutucou a onça com vara curta e não aguenta. Outro também que tá levando pelas fuças é o Tarcisão dos asfaltos, porque olha só, olha o que saiu. Apesar da pressão, Bandeirantes, que é o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, que é ocupado hoje pelo Tarcísio, Bandeirantes acha improvável Tarcísio disputar o Planalto, apesar da pressão. Eu fiquei choqueada, porque, nossa, mas foi ontem, não foi? Que explodiu tudo e que ele veio tentar pegar o protagonismo da operação, que não vai ter condescendência com crime organizado. Oh, gente, eu achei uma operação bem fubanga. Tá? Mais de 800 policiais movimentados, orquestrados em 10 estados para prender 6 cabrunco? 6? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Até agora eu não sei quais são os nomes dos 6 cabruncos, eles mesmos a mídia mesmo já disse que a Polícia Federal confessa, assume que a maioria dos procurados na operação já estão fora do país. Ah, não diga, não diga. Eu nem tenho nenhuma dificuldade para acreditar nisso. Mas o fato é que o Tarcisão do asfalto apanhou tanto de 2 dias para cá na rede social, por causa do evento dele em Barreto, por causa da disfarçatez dele, por causa de Bolsonaro estar definhando preso com tornozeleira eletrônica dentro de casa, sendo ameaçado a ter que ter policial dentro da sua própria casa, e ele lá jogando futebolzinho com Kassab, entre outras coisitas mais, entendeu? Batendo palma para Caiado, que disse em 2026, em 2027, um de nós 3 estará lá. Vocês viram, eu denunciei aqui. Mas esse Tarcísio apanhou tanto, mas ele levou tanto, que agora deve estar testando as águas, ó. Apesar da pressão, o Palácio dos Bandeirantes acha improvável Tarcísio disputar Planalto. É bom não disputar mesmo. Nesse tipo de postura,
é bom disputar mesmo, porque ninguém vai votar em você, viu? Aí eu coloquei lá no X, parece que o Bocó Marionete da Faria Lima entendeu. Se você acha que ele entendeu, digite 1. Se você acha que é só blefe, digite 2. Faça isso agora aí nos comentários para mim, por favor. E aí eu gosto sempre de destacar percepções e comentários inteligentes a respeito da situação política do país. E a Yara está sempre aqui na nossa tela. Ela já é uma estrela total e completa. Ela falou, olha, vocês perceberam que depois da visita do Alex Soro à imprensa, que estava murchando, voltou a atacar em consórcio, que foi o que eu mencionei há minutos atrás para vocês, do tal do copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Nicolas PCC, Tarcísio presidente, Bolsonaro acabou, Faria Lima e direita estão envolvidos com coisa ruim de fintech. Vocês perceberam que foi logo após a visita do Alex Soros? Se você não percebeu, deixa aí nos comentários para mim. Eu não tinha percebido, mas eu me orientei pelo pensamento, comentário ali da Yara. Aí a gente tem tantos ataques, inclusive eu mencionei no vídeo de ontem, censura às redes, que é um dos alvos dessa big divulgação, dessa mega operação. Eles querem acabar com o discurso de ódio que a direita faz, mas a direita nunca fez isso aqui, ó. Mas eles fazem, ó, Eduardo Bolsonaro caçado já, e mete um símbolo lá do moço do bigodinho nojento da Alemanha na testa de Eduardo Bolsonaro, chamando Eduardo Bolsonaro de X9. Se você não sabe o que é X9, digita aí que eu vou responder no comentário, não vou responder aqui. Érica Hilton também odeia discurso de ódio na internet, luta para controle das redes sociais, porque tem que acabar o discurso de ódio na internet. Mas olha a declaração que ela deu, abro aspas. Depois de chamar Eduardo Bolsonaro de verme, ela declarou, agora as aspas estão corretas, nunca abraçará o pai. Fecho aspas. É essa turminha do amor que venceu, o amor que subiu, né? A rampa do Planalto, a turminha do amor, desejando que Eduardo Bolsonaro nunca mais abrace o pai dele. Será que ela está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo? Essa é a turminha do amor e é por isso que eles querem controlar as redes sociais. Por quê? Porque você lembra da época da espiral do silêncio que nós não tínhamos nenhuma voz? Não tínhamos. Eles falavam, pagavam muito dinheiro para a imprensa, para falar o que queriam, lançavam a narrativa que quisessem e a gente não podia nem contrapor, porque a gente não tinha rede social, a gente ia falar onde? No boteco, dentro de casa, na reunião de família, saía aquele quebra-pau do cacete, que sempre sai, né? Então, assim, é por isso que eles querem controlar a rede social. Não é nada para acabar com o discurso de ódio, porque não pode uma pessoa que está com o coração cheio de discurso de ódio querer acabar com o discurso de ódio, com o próprio discurso. Eles querem acabar com o discurso de ódio, que é o quê? Tudo contrário que nós achamos deles é taxado como discurso de ódio, ataque, outras coisas mais que vocês acompanham aí no dia a dia da situação política do país, enfim. Eles querem calar um lado, o lado que discorda. Eles querem calar o contraditório. Eles querem calar a verdade. Certinho? Certinho. Não menos importante, vou entrar agora na pauta do Cleitinho, que eu acho isso aqui muitíssimo importante, explodiu o tempo de novo. Vou reagir a esse vídeo do Cleitinho, que ele falou assim, sobre a PEC da blindagem e da chantagem. Votarei contra. Não estou aqui para defender a classe política. Estou aqui para defender o povo. Eu posso chamar de burro, entendeu? Posso chamar de burro, porque ele não entendeu nada. Vamos conferir aqui. Vou votar contra a PEC da chantagem e a PEC da blindagem. Primeiro, que eu não tenho que ser blindado por nada. Segundo, PEC da chantagem. Nenhum ministro do STF nunca me chantageou e nunca vai me chantagear. Primeiro, porque eu não tenho rabo preso e não devo nada para eles, como eles também não devem nada para mim. Então vamos parar aqui. Ele está sendo contra a PEC da blindagem, eles estão chamando, né? Subvencionou se chamar de PEC da blindagem, a PEC que acaba com foro privilegiado para que políticos, deputados, eleitos e senadores não fiquem, caso tenha alguma coisa errada na vida, não fiquem na mão
do STF. Mas, além disso, a PEC da ficha limpa também. Mas, além disso, eu vou perguntar uma coisa para você agora. Eduardo Bolsonaro tem rabo preso com o STF? Não tem. Eduardo Bolsonaro pode voltar em paz para o país? Porque mesmo não tendo rabo preso com lado nenhum, alguém arrumou um monte de supostos crimes para ele que, por causa do foro privilegiado, ele só poderá ser julgado pelo STF. Então, Cleitinho, meu filho, ou você é burro ou você tá cego. Entendeu? Bolsonaro, ele tem rabo preso com alguém? Por que Bolsonaro está de tornozeleira colocado pelo STF? Se Bolsonaro nem foro privilegiado tinha quando foi acusado disso tudo que ele foi acusado de suposto crime. A irmãzinha da Bíblia que estava lá no 8 de janeiro está sendo julgada pelo STF por quê? Porque um monte de deputado e senador, infelizmente, bunda suja, tem rabo preso com o STF e mesmo revoltado com essa desumanidade, não pode formar maioria conosco, com o nosso pessoal, com a bancada da oposição, para impeachment o Alexandre de Moraes, por exemplo. Que se eles não tivessem foro privilegiado e nem tivessem que lidar com a ficha suja na próxima eleição, que só está sendo usada para caçar políticos da direita, acho que o Cleitinho está viajando na maionese, né? Essas pessoas não precisariam se preocupar com isso. A ficha limpa só está sendo usada para tirar políticos de direita. Se a ficha limpa funcionasse, Cleitinho, Lula não estaria onde estava. Lindbergh jamais estaria onde está. Jamais. Então não se trata disso que você está falando, meu filho. Esse é o típico político populista. Ele enfeita lá, coloca, dá uma pancada na mesa, imposta a voz. Eu não devo nada para ninguém, mas a questão não é essa. Eduardo Bolsonaro também não deve, Jair Messias Bolsonaro também não deve, Flávio não deve, Carlos não deve, a tiazinha da Bíblia, a vozinha da Bíblia também não deve, e tá todo mundo pendurado nesta bosta. Entendeu? Vamos seguir. O princípio da administração que chama transparência. E terceiro, quero deixar bem claro aqui, quando eu entrei na política, eu falei que qualquer projeto que seja a favor de político, eu vou votar contra. Meu filho, mas não é não. Esse projeto é a favor do povo. Por quê? Porque protegendo o político vai poder representar os votos do povo, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Daniel Silveira. Fala aí para mim, ô Cleitinho, de impeachment do Alexandre de Moraes. Fala aí, #livre Daniel Silveira. Ou você não pode protegê-los? Ou você não pode aprovar uma lei para protegê-los? Pelo amor de Deus, gente. Parece que está falando com criança de jardim de infância. Para! Não estou aqui para legislar em causa própria. Estou aqui para legislar em favor do povo. Então votarei contra. Vamos para cima. Enfim, vou terminando por aqui. Quero já comentar com vocês e pedir o comentário de vocês. Antes de ir embora, eu quero apresentar para vocês a seção de posts do nosso canal aqui do YouTube, tá? Quando você entra no meu perfil, se você clicar em cima do seu nome, você vai sair aqui nessa página. Por que eu estou apresentando o setor de posts para vocês? Eu sei que um monte de gente não conhece. O setor de posts é o que a gente chama de nossa comunidade. A comunidade de cada criador no YouTube é aqui, ó. Você vai entrar na minha página, no meu canal, e vai clicar em posts, tá? Então você vai sair exatamente aqui. Eu estou apresentando isso para vocês porque durante o dia eu faço um monte de atualizações aqui, ó. Venho trazendo um monte de notícias, pautas que eu vou comentar em detalhes para vocês no vídeo do dia seguinte, as coisas que eu acho mais relevantes, e de vez em quando talvez você possa ver o seu comentário destacado aqui nessa sessão. Eu destaquei ontem o comentário da Rosimeire alguma coisa, tá? Eu censurei porque eu não pedi autorização para ela. E ela comentou o seguinte: Valéria, você acertou o cu da mosca. Estamos mais que nunca. Tarcísio é a decepção da direita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tá lá o comentário dela. De repente, seu comentário você encontra aqui também. E, muito importante,
Aqui nessa sessão eu deixo o link de todos os vídeos que eu faço, tá bom? Então ontem eu falei do Circo Brasil, que é a operação da Faria Lima, né? Coloquei até meu nariz de palhaço com o link aqui. Se você clicar no link, você vai direto pro vídeo. Rede social se perguntando por que essa mega operação contra a facção criminosa neste exato. Você que para de receber as nossas notificações porque a plataforma nos afundou de novo, né? No Shadow Ban, é um desespero isso aqui, gente. Ruim demais para mim, tá? Teve dúvida se tem vídeo ou não? Dá um pulinho lá na comunidade, que aí você acompanha as notícias, seu comentário lá, o seu like lá, ajuda pra caramba a gente. Eu faço pesquisa de opinião lá, entendeu? E lá a gente fica mais juntinho, tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix. Eu posso adiantar a vocês que eu estou vivendo os dias mais difíceis que eu vivi na minha vida. Não posso dar detalhes para vocês agora, mas se vocês confiam em mim, eu vou pedir. Sejam generosos. Eu estou precisando em demasia, tá bom? É doarpravaleria@gmail.com. Qualquer quantia é muito bem-vindo. E contem sempre comigo. Encontro com vocês nos comentários. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E vamos pro quebra-pau, porque eu não coloco só comentário lá que me elogia, não. Eu coloco comentário que me xinga. Então, se você veio aqui para me xingar, capricha. Encontro com vocês já já. Beijo no coração e a gente se vê. Ótimo fim de semana para vocês.